Peça, Paulo Costa. Vamos lá, Pena. Primeiro eu quero entender, sabe, como é que foi, cara, a sua infância lá em Taubaté? Como é que você se envolveu com música? Jogava bola, não jogava, ia pra fazenda, escola, era um bom aluno, não era? Como é que foi essa raiz lá atrás, cara? Como é que começa realmente assim a sua compreensão do mundo, antes até da música? Como é que foi a sua infância lá, bicho? Rapaz, mas isso me dá até uma certa. Ai, e assim, ó, eu nasci em Taubaté, que é aqui no Vale do Paraíba, no meio entre São Paulo e Rio, né? A terra que era do Monteiro Lobato. Mas eu saí de lá muito criancinha, não tinha nem 2 anos. E aí viemos para São Paulo, fiquei aqui até os 4, quase 5 anos. Aprendi a ler aqui e seguimos para São Vicente. Eu tinha um irmão, assim, 1 ano de diferença, menos de 1 ano de diferença comigo. Éramos dois, e meu pai resolveu mudar para São Vicente, até para a gente ter uma infância assim, um pouco mais solta, sabe? São Vicente, na época, era assim, não era mais uma vila de pescadores, mas era uma cidade que, assim, a 1 quarteirão da avenida, você tinha ruas de areia, areia igual da praia. Então, era uma vida bem simples, bem, eu não digo rural, mas caiçara, né? Uhum. A gente ia brincar, tinha uns pontões de pedra assim que entravam na água do mar. A gente ia brincar lá, pegar siri, aquela coisa assim bem de moleque caiçara mesmo. Fui para um grupo escolar, era tão louca a coisa porque assim, eu aprendi a escrever com a canetinha que molha na tinta, tá? No grupo escolar. Na carteira, éramos dois assim, sentava dois juntos, aí tinha um vidrinho de tinta no meio, tal, você tinha que molhar a caneta lá e escrever. Geralmente a gente se distraía e enfiava a caneta na boca, né? E ficava com a cara toda azul, aquela coisa, criança. Assim, super normal, super molecão, sem maiores, fizeram bullying em mim e eu fiz bullying nos outros. Não jogava bola, mas eu sabia onde tinha ninhos de passarinho, eu já estava assim, já era mais observador do mundo, né? Não era tão atleta. Aprendi a nadar, aprendi a pescar, aprendi a gostar do mar. Tipo, 11 anos, deixa eu ver, tenho que fazer umas contas aqui na minha cabeça, porque é uma vida meio cigana. Menos, com uns 9 anos, por aí, a gente mudou de São Vicente para Santos, que é uma cidade emendada na outra, uma mesma praia, né? Assim, um lado de lá chama São Vicente, o lado de cá chama Santos. Então a gente mudou para Santos, que era já mais urbano, fomos morar no meio da Praça da Independência, que é um lugar assim, super central na cidade, num prédio de 10 andares. A gente saiu de uma casa, numa rua de areia, de praia, para um prédio. Aí foi um choque, aquela coisa toda. Eu fui estudar num colégio que chama Canadá, que é um gigante, que era uma coisa assim incrível, de assim, uma escola muito boa, estadual, no tempo que as escolas estaduais eram famosas porque eram escolas de professores rigorosos, do ensino assim puxado, sabe? Era um negócio assim meio era diferente. Meu irmão era mais fraquinho que eu na escola, foi parar numa escola particular, esse que era o andar da coisa, entendeu? A escola pública era para, né, para quem conseguia dar conta do recado. Lá eu me envolvi com o Grêmio, sabe essas coisas assim, tipo, no Movimento estudantil. ginásio tinha um Grêmio, a gente fazia eleições animadíssimas, eu era propagandista político. A gente ganhou só 1 ano, perdemos 2 ou 3, não era, nossa chapa não era vencedora. E aí é assim, tem uma vitrola em casa que meu pai construiu, eu meio que trouxe comigo um pouco essa coisa da mexer com ferramenta, de gostar da eletrônica e tal, né?
Isso vem do meu pai. Ele era um robista. Ele não era a Uhum, profissão dele, ele era contador, mas ele montava seus amplificadores a válvula hi-fi. Montava a caixa de som, montava a vitrola. Assim, acho que teve 2 ou 3 modelos diferentes que eu me lembro. E a coleção de discos, que não era assim o máximo, mas tinha assim, um tanto de clássico, um tanto de assim, 10 discos, vai, não tinha muito mais que isso, não, de música popular brasileira, que eu lembro assim, de um disco da Maísa, sabe? Umas uhum. coisas assim, dos anos 50, né? E era isso. Meu pai fazia muito mais pela diversão de construir do que para ouvir música para caramba. Mas tinha um rádio junto do toca-disco, tinha um rádio e pegava, enfim, não se ouvia programas de gente falando, a gente ouvia música no rádio. Sim. E eu lembro assim que colar na caixa para ficar ouvindo a música alto era meu passatempo quase que regular. Aí é assim, tipo, 14 anos, pá, acende uma lâmpada, vira uma chavinha, toca no radinho, num radinho portátil da cozinha, toca She Loves You, dos Beatles. E, pô, aquilo grudou, pã, fez um negócio assim, e eu falei, pô, mãe, é isso que eu quero fazer. Ela falou, o quê? E eu falei, não sei, essa música aí. Foi assim, meio tipo, me declarei imediatamente. Aí foi um disquinho depois do outro, ouvindo aquela coisa toda, descobrindo quais dos meus amigos. Não, nessa época tinha essa tal da polarização que a gente tem hoje, já rolava, né? Rolava brabo. E era assim, quem era a favor da guitarra, do rock and roll, e os que não eram. E, meu, dava pau, a gente se pegava de pau mesmo, porque pô, isso é coisa de idiota ouvir esse tipo de música, era nesse nível, né? Mas a gente vai descobrindo quais são os idiotas iguais a gente, vai se juntando com eles. Um tem um disco que você não tem, a gente se junta para ouvir uns na casa dos outros. E assim, acho que dos 14 aos 16 anos é uma fase assim super formativa de gosto, de você colocar o seu gosto, né, na frente. É isso que eu quero ouvir, eu vou ouvir, vou atrás do que eu quero ouvir, né? Aí, com tipo 16 anos, eu descubro um negócio incrível. Em Santos tinha uma chamava, acho que podia ser Centro Cultural ou Centro Brasil-Estados Unidos. Uma casa bacaninha, um sobrado grandão assim, que tinha umas salas de aula, que tinha curso de inglês. Minha mãe me matriculou lá para aprender inglês, que eu queria para entender a letra, né? Pegar a capa do disco que tinha as letrinhas, tentar traduzir, e eu fui fazer o inglês na União Cultural Brasil-Estados Unidos, que era um negócio do governo americano. Hoje eu sei disso, na época eu não sabia, que era uma ação assim, de divulgação, né, Uhum. da amizade do Brasil aos Estados Unidos, né? O idioma, essa coisa toda. E tinha um lado lá cultural, que era uma União Cultural, era o nome da história. E tinha uma biblioteca muito bacana, bem montadinho, as estantes super caprichadas, com uma pessoa tomando conta, e um pedaço, para não dizer a metade dessa biblioteca, era uma discoteca de discos americanos que chegavam todo mês, um sortidão Que assim, do massa. que saía de disco, né? A gente está falando de 1964, 5, 6, por aí. E tinha tudo. Tinha jazz, tinha música de vanguarda, tinha música eletrônica, tinha pop pra caramba, tinha blues, né? Enfim, o que saía, os caras mandavam um sortido para lá. Cara, eu vou dizer para você que se eu não ouvir todos, faltou pouco. Né? Tinha um lance, você podia pegar 5 discos e levar para casa e ficar tipo uma semana. Não teve jeito. Eu pegava os discos e eu vim em casa de manhã, devolvia de tarde para pegar outros 5, né? E
E nessas eu meio que me descolei um pouco né, da minha turma, porque eles ficaram lá no debate Beatles ou Rolling Stones, Monkees ou Beach Boys, né? Sempre tinha aquelas discussões, e eu meio que fui ouvir jazz, cara, meio sozinho, assim, sabe? Na minha turma de Uhum, 14, 15 anos não estava muito nessa, e eu estava pela curiosidade de saber o que tem dentro dos discos, só isso, né? Mas aí, você põe um disco daqueles, na vitrola e tem uma história na contracapa. Sempre tinha uma história na contracapa. Alguém falando que o cara nasceu aonde, tocou com quem, não sei o quê. Aí você vai lendo um, lá lê dois, três, você começa a falar, pô, Ron Carter toca em vários discos, hein? Olha que impressionante. Você começa, né, vai uhum. se ligando nos nomes. E aí, de repente, entra Jefferson Airplane, entendeu? Começa a entrar umas coisas assim de um rock mais progressivo. Enfim, eu meio que me eduquei nessa coisa de você abrir a orelha, sabe? De saber que outras coisas existem nesse instante aí. Pode ter levado uns 2 ou 3 anos no máximo, mas assim, foram super, super bem aproveitados. Pronto, E parte 1.